Precisa não. Precisa não. Boa noite, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sábado Santo, Vigília Pascual. Boa noite você que acompanha pelas plataformas digitais a celebração. De pé, vamos acolher a equipe celebrativa. Exulte o céu e os anjos triunfantes, mensageiros de Deus desçam cantando, façam soar trombetas fulgurantes, a vitória de um rei anunciando. Alegre-se também a terra amiga, que em meio a tantas luzes resplandece, e vendo dissipar-se a treva antiga, ao sol do eterno Rei brilha e se aquece. Que a Mãe Igreja alegre-se igualmente, erguendo as velas deste fogo novo, e escutem reboendo de repente, aleluia, cantado pelo povo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, nossa salvação. Se verdadeiramente é bom e justo cantar ao Pai de todo o coração e celebrar seu Filho Jesus Cristo, tornado para nós um novo Adão. Foi Ele quem pagou
quando por nós a morte se entregou, para pagar o antigo documento, na cruz todo o seu sangue derramou. Pois eis agora a Páscoa, nossa festa, em que o real Cordeiro se imolou, marcando nossas portas, nossas almas, com seu divino sangue nos salvou. Esta é, Senhor, a noite em que do Egito retirastes os filhos de Israel, transpondo o mar vermelho até enxuto, uma terra onde correm leite e mel. Ó noite em que a coluna luminosa as trevas do pecado dissipou, e agora que creio no Cristo em toda a terra, em novo povo eleito congregou. Ó noite em que Jesus rompeu o inferno, ao ressurgir da morte vencedor, de que nos valeria ter nascido, se não nos resgatasse em seu amor. Ó Deus, com estupenda caridade, vemos no novo gesto fulgurar. Não hesitais em dar o próprio Filho, para a culpa dos servos resgatar. Ó pecado de Adão indispensável, pois o Cristo dissolve em seu amor. Ó culpa tão feliz que há merecido a graça de um Deus tão grande e redentor. Pois esta noite lava todo o crime, liberta o pecador dos seus grilhões, dissipa o ódio, dobra os poderosos, enche de luz e paz os corações. Ó noite de alegria verdadeira, que prostra o faraó e ergue os hebreus, que une de novo o céu e a terra inteira, pondo nas trevas humanas a luz de Deus. Na graça desta noite o vosso povo acende um sacrifício de louvor. Acolhei, ó Pai, o sangue, o vosso fogo novo, não pede ao dividir-se em seu fulgor. Ser a Virgem de abelha generosa, ao Cristo ressurgido trouxe a luz. Eis de novo a coluna luminosa, que o vosso povo para o céu conduz.
que acendeu as nossas velas, possa essa noite toda fulgurar. Misture sua luz à das estrelas, cintile quando o dia despontar. Que ele possa agradar-vos como filho, que triunfou da morte e vence o mal. Deus que a todos acende no seu brilho, e um dia voltará sol triunfal. Amém. Você que nos acompanha na sua casa, já com a sua vela acesa nessa hora, que nós possamos então ter a certeza que o Cristo ilumina a nossa vida. Ó noite de alegria verdadeira, que une de novo o céu e a terra inteira. Ó noite de alegria verdadeira, de novo o céu e a terra inteira. meus irmãos e minhas irmãs, tendo iniciado solenemente esta vigília, acendendo as nossas velas e ouvindo a passagem da Páscoa, ouçamos agora, no recolhimento desta noite, a palavra de Deus. Vejamos como Ele salvou outrora o seu povo e nestes últimos tempos enviou seu Filho como Redentor. Peçamos que o nosso Deus leve à plenitude a salvação inaugurada na Páscoa. Leitura do livro do Gênesis. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava deserta e vazia. As trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz. E a luz se fez. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. A luz Deus chamou dia e as trevas noite. Houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Deus disse: faça-se um firmamento entre as águas, separando uma das outras. E Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo da que estavam em cima do firmamento. E assim se fez. Firmamento Deus chamou céu. Houve uma tarde e uma manhã, segundo dia. Deus disse: junta-se as águas que estão debaixo do céu, num só lugar, e apareça o solo enxuto. E assim se fez. Ao solo enxuto, Deus chamou a terra, e ao ajuntamento das águas, o mar, e Deus viu que era bom. Deus disse: a terra faça brotar vegetação e plantas que deem semente, e as árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, e que tenham nele a sua semente sobre a terra. E assim se fez. E a terra
produziu vegetação e plantas que trazem semente segundo a sua espécie, e as árvores que dão fruto nele é semente de sua espécie. E Deus viu que era bom. Houve uma tarde e uma manhã, terceiro dia. Deus disse: faça-se luzeiros no firmamento do céu, para separar o dia e a noite, que sirvam de sinais para marcar as festas, os dias e os anos, e que resplandeçam no firmamento do céu e iluminem a terra. E assim se fez. Deus fez os dois grandes luzeiros, o luzeiro maior para presidir o dia, e o luzeiro menor para presidir a noite e as estrelas. Deus colocou-os no firmamento do céu para iluminar a terra, para presidir ao dia e à noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que era bom, e houve uma tarde e uma manhã no quarto dia. Deus disse: fervilhem-se as águas de seres animados de vida, e voem os pássaros sobre a terra, debaixo do firmamento do céu. Deus criou os grandes monstros marinhos e todos os seres vivos que nadam em multidão nas águas, segundo suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Houve uma tarde e uma manhã, quinto dia. Deus disse: fervilhem as águas de seres animados de vida, e voem pássaros sobre a terra, debaixo do firmamento do céu. Deus criou grandes monstros marinhos e todos os seres vivos que nadam em multidão nas águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Houve uma tarde e uma manhã, quinto dia. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e segundo a nossa semelhança, que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, e a imagem de Deus ele o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E Deus disse: eis que vos entrego todas as plantas que dão semente sobre a terra, e todas as árvores que produzem fruto com a sua semente, para vos servirem de alimento, e a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a tudo que rasteja sobre a terra, e que é animado de vida, eu dou todos os vegetais para alimento. E assim se fez. E Deus viu tudo o que havia feito, e eis que tudo era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, sexto dia, e assim
foram concluídos o céu e a terra com todo o seu exército. No 7º dia, Deus considerou acabada toda a obra que tinha feito. No 7º dia, ele descansou de toda a sua obra que fizera. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Enviai
Deus eterno e todo-poderoso, que dispondes de modo admirável todas as vossas obras, dai aos que foram resgatados pelo vosso Filho a graça de compreender que o sacrifício do Cristo, nossa Páscoa, na plenitude dos tempos, ultrapassa em grandeza a criação do mundo, realizada no princípio, por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Deus pôs Abraão à prova, chamando-o, disse: Abraão. E ele respondeu: Aqui estou. E Deus disse: Toma teu filho único, Isaque, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá, e oferece-o-lhe em holocausto sobre o monte que eu te indicar. Chegados ao lugar indicado por Deus, Abraão ergueu o altar, colocou a lenha em cima, amarrou o filho e o pôs sobre a lenha em cima do altar. Depois estendeu a mão, empunhando a faca para sacrificar o filho. Eis que o anjo do Senhor gritou do céu, dizendo: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Aqui estou. E o anjo lhe disse: Não estenda a mão contra o teu filho, e não lhe faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusastes teu filho único. Abraão, erguendo os olhos, viu um carneiro preso num espinheiros pelos chifres. Foi buscá-lo e ofereceu-o em holocausto no lugar de seu filho. O anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez do céu e lhe disse: Juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, uma vez que agiste deste modo e não me recusaste teu filho único, eu te abençoarei e tornarei tão numerosa tua descendência como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Teus descendentes conquistarão as cidades dos inimigos. Por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque me obedeceste. Palavra do Senhor. Deus.
fiéis. Vós multiplicais por toda a terra os filhos da vossa promessa, derramando sobre eles a graça da filiação, e pelo mistério pascal, tornais vosso servo Abraão, pai de todos os povos, como lhe tinhais prometido. Concedei, portanto, a todos os povos a graça de corresponder ao vosso chamado. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim por socorro? Dize aos filhos de Israel que se ponham em marcha. Quanto a ti, ergue a vara, estende o braço sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel caminhem em seco pelo meio do mar. De minha parte, endurecerei o coração dos egípcios, para que sigam atrás deles, e eu seja glorificado às custas do faraó e de todo o seu exército, dos seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado às custas do faraó, dos seus carros e cavaleiros. Então o anjo do Senhor, que caminhava à frente do acampamento dos filhos de Israel, mudou de posição e foi para trás deles. E com ele, ao mesmo tempo, a coluna de nuvem, que estava na frente, colocou-se atrás, inserindo-se entre o acampamento dos egípcios e o acampamento dos filhos de Israel. Para aqueles, a nuvem era tenebrosa, para estes iluminava a noite. Assim, durante a noite inteira, uns não puderam aproximar-se dos outros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e durante toda a noite o Senhor fez soprar sobre o mar um vento leste muito forte, e as águas se dividiram. Então os filhos de Israel entraram pelo meio do mar a pé enxuto, enquanto as águas formavam como que uma muralha à direita e à esquerda. Os egípcios puseram-se a persegui-los, e todos os cavalos do faraó, carros e cavaleiros, o seguiram mar adentro. Ora, à madrugada, o Senhor lançou um olhar, desde a coluna de fogo e da nuvem, sobre as tropas egípcias e as pôs em pânico. Bloqueou as rodas dos seus carros, de modo que a muito custo podiam avançar. Disseram então aos egípcios: Fujamos de Israel, pois o Senhor combate a favor deles, contra nós. O Senhor disse a Moisés: Estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem contra os egípcios, seus carros e cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao romper da manhã, o mar voltou ao seu leito normal, enquanto os egípcios em fuga corriam ao encontro das águas, e o Senhor os mergulhou no meio das ondas. As águas voltaram e cobriram carros, cavaleiros e todo o exército do faraó, que tinha entrado no mar em perseguição a Israel. Não escapou um só. Os filhos de Israel, ao contrário, tinham passado a pé enxuto pelo meio do mar, cujas águas lhes formavam uma muralha à direita e à esquerda. Naquele dia, o Senhor livrou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos nas praias do mar, e a mão poderosa do Senhor a agir contra eles. O povo temeu o Senhor, e teve fé no Senhor e em Moisés, seu servo. Então Moisés e os filhos de Israel cantaram ao Senhor este cântico. Palavra do Senhor.
é de uma força insuperável. Ó Senhor, o vosso braço é de uma força insuperável. Ó Senhor, o vosso braço esmagou os inimigos. Cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Vosso povo levareis e o plantareis em vosso monte, no lugar que preparastes para a vossa habitação, no santuário construído pelas vossas próprias mãos. O Senhor há de reinar eternamente pelos séculos. Cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Oremos. Ó Deus, à luz do Novo Testamento, nos fizestes compreender os prodígios de outrora, prefigurando no Mar Vermelho a fonte batismal, e naqueles que libertastes da escravidão, o povo que renasce do batismo. Concedei a todos os povos que, participando pela fé do privilégio do povo eleito, renasçam pelo Espírito Santo, por Cristo nosso Senhor. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, será que ignorais que todos nós batizados em Jesus Cristo, é na sua morte que fomos batizados? Pelo batismo na sua morte, fomos sepultados com ele, para que com Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim também nós levemos em uma vida nova. Pois se fomos de certo modo identificados a Jesus Cristo, por uma morte semelhante à sua, seremos semelhantes a ele também pela ressurreição. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que seja destruído o corpo de pecado, de maneira a não mais servirmos ao pecado. Com efeito, aquele que morreu está livre do pecado. Se, pois, morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que Cristo ressuscitado dos mortos não morre mais. A morte já não tem poder sobre ele, pois aquele que morreu, morreu para o pecado, uma vez por todas. Mas aquele que vive é para Deus que vive. Assim, vós também considerai os mortos para o pecado e vivos para Deus em Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Oremos. Ó Deus, para celebrarmos o mistério da Páscoa, vós nos instruís com o Antigo e o Novo Testamento. Fazei-nos compreender a vossa misericórdia, para que, recebendo os bens que nos dais hoje, esperemos firmemente os que hão de vir. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nesta noite santa, levemos a Deus o nosso hino de louvor. Glória. Glória
Deus, que iluminais esta noite santa com a glória da ressurreição do Senhor, despertai na vossa igreja o Espírito filial, para que inteiramente renovados vos sirvamos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: não tenhais medo, sei que procurais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. Ide depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galiléia. Lá vós o vereis. É o que tenho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs, depois de termos vivido o nosso tempo da Quaresma, que é um tempo de recolhimento e preparação para a festa da Páscoa, nós então, com o coração já preparado, com as nossas vozes interiores silenciadas e com a visão da salvação que Deus tem para nos trazer, nós entramos no mistério da ressurreição de Jesus, na celebração do Tríduo Pascal,
na quinta-feira. E hoje nós então chegamos ao termo desse tríduo. E o que a igreja quer de nós durante este ano litúrgico é o ano A, onde ela nos oferece na vigília, além das leituras que nós ouvimos do Antigo e do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, é que a gente faça a mesma experiência que a comunidade de Mateus fez da ressurreição de Jesus. Quem já leu a palavra sabe muito bem que o grupo dos religiosos do tempo de Jesus eram divididos em duas categorias: os fariseus e os saduceus. Os fariseus eram aqueles que não acreditavam na ressurreição, não acreditavam nos anjos, acreditavam somente na dimensão terrena da vida. E os saduceus eram aqueles que acreditavam na ressurreição. Então, é esse o contexto do Evangelho de Mateus. Nós tínhamos ali os soldados, as pessoas que não acreditavam em nada. E nós tínhamos ali aquelas mulheres que, embora estivessem abaladas pelos acontecimentos da sexta-feira da Paixão, elas eram mulheres de fé, foram formadas na catequese da palavra, foram formadas para acreditarem na palavra de Deus. E elas estavam ali, diante do evento de Jesus morto na cruz, atônitas, sem poder compreender ou acreditar o que estava acontecendo, mas pela fé que elas tinham, elas estavam ali. Então, hoje nós celebramos essa vigília pascal, e o que a igreja quer nos ensinar é isso. Como aquelas mulheres fizeram experiências tão duras e dolorosas, assim todos nós, humanos, sempre as faremos. Choramos, mas não podemos nunca desanimar. A nossa fé, ela deve sempre nos sustentar. Foi o que fez com que aquelas mulheres levantassem de madrugada, mesmo tristes e abatidas, e fossem até aquele túmulo. Esse foi o gesto mais importante daquela madrugada: o deixar de lado a prostração. E o que fez elas deixarem de lado a prostração? A fé na palavra de Deus, que era expressa através da cultura daquele tempo, do cuidado para com os mortos. Só cuidava dos seus mortos, exumava o corpo, preparava o corpo direitinho, as pessoas que acreditavam que tinha mais vida. Então era porque elas acreditavam é que elas venceram a dor do sofrimento daquela sexta-feira da Paixão e foram até o túmulo. Esse é o gesto mais importante, daquela madrugada, que abriu caminho e possibilidade de vida nova para todos nós. Então é com elas que nós somos chamados a aprendermos a sermos aqui na terra a Igreja de Jesus Cristo. Como que Maria Madalena, a outra Maria, aquelas mulheres têm a ensinar para a igreja. Então elas vão ao túmulo e o restante nós já ouvimos. Elas viram anjos reluzentes e não sentiram medo algum. Os soldados tremeram de medo e caíram desmaiados, ficaram como mortos. E elas então foram escolhidas por Deus por causa da sua fé para se tornarem as anunciadoras daquela novidade. Então hoje fica para nós esse ensinamento. A gente não crê na ressurreição de Jesus porque o túmulo está vazio, não. E se foi um ladrão que entrou lá e roubou o corpo dele? Pode ter sido. Todo o sistema é falho. Nenhum sistema é perfeito. Então tinham soldados lá, mas
Eles podem ter cochilado, podem ter distraído, alguém pode ter ido lá e roubado. Então o túmulo vazio não é motivo e nem fundamento para a nossa fé na ressurreição de Jesus. Nós cremos porque aquelas mulheres fizeram a experiência do Cristo ressuscitado e pregaram para nós a partir da sua experiência. É por isso que nós cremos que o Cristo está vivo. A gente não crê no Cristo que está vivo por causa do Santo Sudário. Os panos que apareceram e que muitas pessoas falam que é de Jesus, ninguém tem certeza. Todo ano, de tempo em tempo, fazem testes. Tem hora que chega à conclusão que pode ser, tem hora que chega à conclusão que não é, mas não tem perigo. Se não for, se descobrir que foi de um judeu, que foi crucificado como Jesus, isso não mexe em nada na nossa fé, porque nós não cremos na ressurreição por causa do Santo Sudário, não. Nós cremos na ressurreição por causa do testemunho daquelas mulheres. O cristianismo é a religião do testemunho. É quem vai lá, experimenta, e aquele que passa pela experiência de maneira madura, esse é chamado a se tornar agora, pela palavra, testemunho vivo. Então a nossa fé, ela é transmitida de pai para filho pela palavra, e foi a palavra de Deus realizada em Jesus que aquelas mulheres experimentaram naquela madrugada. Por isso o testemunho delas tem tanto peso. Papa Francisco elevou a festa de Maria Madalena como festa solene. Ninguém entendeu por que o Papa, com tanta coisa para fazer, tornou então a festa de Maria Madalena uma festa solene. Porque ele disse, seguindo Santo Tomás de Aquino, que Maria Madalena, ela foi mais importante mesmo, até mesmo do que os apóstolos de Jesus. Aqueles que Jesus tinha escolhido para caminhar com ele, aqueles que tantas vezes comeram com Jesus, aqueles que usufruíram do calor humano de Jesus, aqueles que viveram mais de 3 anos sob o olhar protetor do Mestre Jesus, aqueles que foram as companhias de Jesus na oração, nos apertos, nas curas, eles não foram capazes de acreditar. Eles ficaram em casa dormindo, desmaiados, dominados pelo medo. Então, para o Papa, seguindo a linha de pensamento de Santo Tomás de Aquino, Maria Madalena, ela assumiu na escala apostólica o mais importante papel, o papel de uma apóstola de Jesus Cristo, porque ela foi a única que aprendeu a lição que Jesus ensinou, a ser perseverante, a acreditar no Pai que está no céu até as últimas horas. Então hoje nós queremos aprender com a Maria Madalena a fazer agora o caminho da ressurreição. Não é um caminho fácil de ser feito. A nossa tendência, como elas fizeram, é sempre voltar ao túmulo. A nossa tendência é sempre cutucar a ferida. A nossa tendência é sempre a de voltarmos na dor, no sofrimento, cultivar o sofrimento, né? Tem gente que aprende até a sentir alegria, a sentir-se realizado na vida, é quando está sofrendo. Não pode viver uma vida sem dores, sem sofrimento, já acostumou. E o anjo do Senhor reluzente, a terra tremendo, é tudo para chamar a atenção da gente, para dizer que ali não é o lugar. Aquela dor, aquela falta, aquela angústia devem ser superados. Então vamos guardar a palavra do anjo para aquelas mulheres.
quando eles disseram, primeiro, não tenhais medo, está tudo doído, está tudo sem compreensão, não tenhais medo, sei que procurais Jesus que foi crucificado, ele não está aqui. Só isso é que a gente tem que aprender. Quando a gente olhar para as situações inusitadas da vida, a gente escutar o anjo falando, não tenha medo não, e não fica aqui, ele não está aqui. Quando a gente olhar para a nossa cidade de Ubá, que teve parte do seu centro comercial devastada pela chuva, a lama que até hoje nem teve condições de ser retirada, todo o lixo que foi trazido, o anjo do Senhor está ali, dizendo, não tenhais medo, não procura Jesus aqui não, que ele não está aqui. Quando a gente estiver lá no leito do hospital, seja de companhia, ou seja porque nós mesmos estamos perecendo, o anjo do Senhor estará lá, como estava para Maria e para outra mulher, dizendo, não tenhais medo, ele não está aqui. Então é essa palavra do anjo que nos encoraja, e é a fé na palavra do anjo que nos torna testemunhas da ressurreição de Jesus. E esse é o maior desafio da nossa vida, é viver agora fazendo o caminho de volta, buscando o caminho da vida, buscando Cristo onde Ele quer se manifestar. E elas encontraram Jesus somente na hora que se colocaram a serviço. Quando elas saíram dali daquele cemitério, saíram dali daquele lugar de sepultura, deixaram aquele lugar e elas foram anunciar Jesus. Foi o que o anjo pediu. Ide depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. A gente gosta de contar somente notícia triste, Está todo mundo contando quantas pessoas que morreram contaminadas com o coronavírus. Ninguém gosta de contar quantas pessoas que foram curadas. O número das pessoas que foram curadas é um número muito grande, é um número bonito, mas ninguém fala nele, ele não dá ibope, ele não causa pânico, ele não dá assunto. A gente gosta bem de contar as coisas ruins. Então, o Evangelho de hoje está nos ensinando, é quando a gente se coloca a caminho, nunca querendo um descanso aqui na terra não, aqui é para a gente estar sempre a caminho, sempre buscando uma novidade e anunciando o Cristo, a boa notícia do reino. Ali nós encontraremos Jesus, é no serviço, é na entrega, é no cuidado e anunciando a boa notícia. Como que na igreja a gente faz a experiência do anúncio do pessimismo? É a palavra que a gente mais escuta mediante qualquer proposta. Isso não vai dar certo não, isso nunca aconteceu aqui, mas como que vai ser isso? Então é por isso que às vezes dentro da igreja é o lugar onde menos se faz a experiência de Jesus, porque a gente não tem a capacidade de ir, de se colocar a caminho, a gente não tem a audácia de fazer, de criar e recriar. A gente quer sempre colocar o empecilho em primeiro lugar, o questionamento em primeiro lugar, um pessimismo em primeiro lugar, e a gente vive tanto tempo dentro da igreja como os apóstolos viveram tantos anos do lado de Jesus, que não somos capazes de superar a sexta-feira da paixão. Permitimos que a dor da sexta-feira da paixão seja maior do que a alegria da fé e da perseverança que nos impulsiona. E aquelas mulheres foram, e justamente do jeito que os anjos falaram, mesmo elas estavam com medo, eram seres humanos, mas correram com grande alegria. Olha que bonito. Quantas vezes isso acontece? A gente está com medo, mas a gente vai, porque a gente crê na palavra de Deus. A gente não vai porque é corajoso, não. Eu até escutei isso de um soldado que já participou da guerra, ele falando que o que mais impulsionou ele na guerra, eu guardei muito aquela mensagem, era o medo. Ele tinha tanto medo de não ver os filhos dele mais, ele tinha medo de não ver a esposa,
ele tinha medo da tortura do inimigo, que ele se encorajou e ele foi. Olha que interessante. Então, o Evangelho fala, elas estavam com muito medo, mas correram depressa, saíram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria. Olha que bonito, né? O medo e a alegria, eles não são sentimentos, né, que um ocupa o lugar do outro, não. Eles podem estar juntos e eles é que nos impulsionam para dar a notícia aos discípulos. Então, só delas terem essa atitude, elas nem tinham ainda completado a missão. Aí Jesus já se manifestou para elas, né, e disse: alegrai-vos. Ou seja, agora eu vou tirar todo o medo, vai ficar somente a alegria. Tinha o medo e a alegria, mas o encontro com Jesus, ele tira o medo e deixa somente a alegria. O encontro de Jesus, ele tira a dúvida, ele tira a nuvem, ele tira as trevas, ele tira a insegurança, e é somente a alegria. E as mulheres, era ele mesmo, não era um fantasma não, né? Os evangelistas estão preocupados com isso. E se alguém perguntasse se fosse um fantasma, né? Então as mulheres se aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus e fizeram muito mais. Abraçaram os pés dele. Era de carne e osso, estava vivo, estava ressuscitado, né? Não era um fantasma. Então Jesus completou a missão que o anjo, né, havia dado a elas. Não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles verão. Então é a grande palavra de hoje, né? Não tenhas medo. O anjo apareceu lá no cemitério e falou, depois ele pediu de novo, depois elas correram com medo, mas com grande alegria. Jesus completou a alegria, tirou o medo e pediu de novo: nunca mais volta a ter medo não. Vamos caminhar sempre na certeza de que a vitória virá, né? E essa fé nossa, ela está fundamentada no testemunho das mulheres e no testemunho da Sagrada Escritura. Olha quantos textos belíssimos nós ouvimos, né, desde a criação, e é para a gente estar sempre perguntando: o Deus que criou, né, o Deus que libertou, o Deus que reconheceu o sacrifício do Abraão, a fé do Abraão, é agora, nesse milésimo de segundo da existência humana, é que ele vai nos esquecer? É agora que ele vai nos abandonar? É agora que Deus não vai cuidar de nós? Então o fundamento da nossa fé, ela está no testemunho daqueles que fizeram a experiência do Cristo ressuscitado e no testemunho da palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ó noite de alegria verdadeira, ó noite de alegria verdadeira, e unide o céu e a terra inteira. Depois de termos saído da nossa sexta-feira da Paixão e feito a nossa passagem para amanhã celebrarmos com alegria essa Páscoa de Jesus, vamos pedir a intercessão de tantos que já acreditaram como nós, os santos, e pedir que eles hoje, que estão mais próximos de Deus do que nós, intercedam por nós, que eles nos fortaleçam na missão. Os santos são assim chamados porque viveram a sua união com Cristo de maneira brilhante e não permitiram que nada os separasse de Jesus. Quantos irmãos santos que morreram na fogueira, mas morreram clamando o nome de Jesus. Quantos irmãos santos que foram trancados, enterrados vivos, mas morreram clamando o nome de Jesus. Quantos santos que foram perseguidos, mas foram perseguidos e morreram clamando o nome de Jesus. Quantas pessoas, irmãos nossos, que padeceram por doenças, por pestes, por epidemias, mas padeceram clamando o nome de Jesus. Então, nessa noite santa, nós queremos contar
com a intercessão deles. Eles que estão mais perto de Deus do que nós, eles sabem de tudo que a gente sofre aqui na terra e eles podem nos ajudar com a sua intercessão. Por isso, meus irmãos e irmãs, invoquemos sobre esta água. Traz a bacia de água para mim. Invoquemos sobre estas águas a graça de Deus Pai Onipotente, para que em Cristo sejam reunidos aos filhos adotivos, aqueles que renasceram pelo batismo. E você também na sua casa, coloque aí a sua jarra de água, a sua bacia com a água que você preparou, bem pertinho da vela acesa. E nós, através desta ladainha, estaremos então invocando a bênção sobre esta água. Ela vai lembrar o batismo que nos tornou também santos, que nos colocou na linha dos santos. Kyrie
manifestai o vosso poder nos sacramentos que revelam o vosso amor. Enviai o Espírito de adoção para criar um novo povo, nascido para vós nas águas do batismo. E assim possamos ser em nossa fraqueza instrumentos do vosso poder. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, invoquemos o Senhor nosso Deus, para que se digne abençoar esta água, esta que está aqui no altar e esta que se encontra agora aí na sua casa, que você preparou para esta noite santa. E as pessoas que vieram, a água que trouxeram no seu vidrinho. Esta água vai ser aspergida sobre nós. Nós aqui na igreja, daqui a instantes. Em casa você pode fazer ao final da celebração. Ela vai recordar o nosso batismo. Que Ele se digne renovar-nos, para que permaneçamos fiéis ao Espírito que recebemos. Senhor nosso Deus, velai sobre o vosso povo, e nesta noite santa em que celebramos a maravilha da nossa criação, e a maravilha ainda maior da nossa redenção, dignai-vos abençoar esta água. Fostes vós que a criastes para fecundar a terra, para lavar nossos corpos e refazer as nossas forças. Também a fizestes instrumento da vossa misericórdia. Por ela libertastes o vosso povo do cativeiro e aplacastes no deserto a sua sede. Por ela, os profetas anunciaram a vossa aliança, que era vosso desejo concluir com a humanidade. Por ela, finalmente, consagrada pelo Cristo no Jordão, renovastes pelo banho do novo nascimento a nossa natureza pecadora. Que esta água seja para nós uma recordação do nosso batismo, e nos faça participar da alegria dos que foram batizados na Páscoa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, pelo mistério da Páscoa, fomos no batismo sepultados com Cristo para vivermos com Ele uma vida nova. Por isso, terminados os exercícios da Quaresma, renovemos nesta hora as promessas do nosso batismo, pelas quais já renunciamos a Satanás e às suas obras e prometemos servir a Deus na Santa Igreja Católica. Portanto, para viver na liberdade dos filhos de Deus, renunciais ao pecado? Renuncio. Para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo que vos possa desunir, para que o pecado não domine sobre vós? Renuncio. Para seguir Jesus Cristo, renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado? Renuncio. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu aos céus? Creio. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Creio. O Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez renascer pela água e pelo Espírito Santo, e nos concedeu o perdão de todo pecado, guarde-nos em sua graça para a vida eterna, no Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vi água saindo do lado direito do templo, aleluia. E todos a quem chega esta água recebem a salvação e proclamam, aleluia, aleluia. Sem Cristo.
Pai de infinita misericórdia, que nos amou eternamente em seu Filho Jesus Cristo, e digamos com fé: Senhor, Deus da vida, ouvi-nos. Senhor, Deus da vida, ouvi-nos. No infinito amor de Deus, possa ajudar as pessoas que estão sofrendo devido a esta enchente tão triste que aconteceu na nossa cidade. Que a solidariedade e o amor ao próximo possa ajudar a todos neste momento. Rezemos ao Senhor. Senhor, Deus da vida, ouvi-nos. Pelos doentes que estão em casa e aqueles que estão nos hospitais, que Jesus, nosso Senhor, possa visitar, levando a alegria e a paz, restaurando a sua saúde física e espiritual a todos, e que dê força às famílias para superar. Rezemos ao Senhor. Senhor, Deus da vida, ouvi-nos. Pelo sucessor de Pedro e por todos os pastores da igreja, para que, tendo colocado sua esperança no Senhor, sejam fortalecidos no seu santo serviço. Rezemos ao Senhor. Senhor, Deus da vida, ouvi-nos. Essa missa está sendo oferecida as intenções pelo descanso eterno de Fernando Antônio Lopes Soares, Felipe Gomides Reis e Maria das Graças Campos Reis, no 1 ano de falecimento. É aquela intenção que, se nessa hora, está em cada coração, e que nessa vigília os irmãos oferecem com fé. Ó Pai, ressuscitastes na esperança e no amor, na certeza da vida e da paz, fazei-nos sempre fiéis a vós e a vosso Filho Jesus, ressuscitado dentre os mortos, e que vive e reina para sempre. Amém. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, com estas oferendas as preces do vosso povo,
para que na nova vida que brota do mistério da Páscoa, seja pela vossa graça, penhor da eternidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Ele. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo nesta noite santa, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo, morrendo destruiu a morte e ressurgindo deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. santificai o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai vossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças
este sacrifício de vida e de santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo Edson Oriuno, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. E todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Amém. Aleluia. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados pelo seu divino ensinamento, digamos com fé: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos dos perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro De Deus que tirais o pecado do mundo, vem de piedade, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, vem de piedade, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo.
feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis, irmãos e irmãs, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu sou digno de que entreis em minha morada, mas dizeis uma palavra e eu serei salvo. E amanhã nós daremos aos fiéis a oportunidade de receber a Eucaristia e fazerem assim a sua Páscoa, das 9 às 11 da manhã, em todas as igrejas de nossa paróquia. E nessa hora, o corpo de Cristo que nos guarde, o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. que assumiu a missa de hoje. Todas as equipes trabalharam muito bem e mostraram para nós que a nossa paróquia é muito viva e atuante. Eu tenho recebido muitos elogios de amigos lá do Rio Grande do Sul, de São Paulo, que estão nos acompanhando, de Muriaé, onde eu trabalhei, e encantados de ver
as nossas equipes se mobilizando, né, nesse tempo onde tudo teve que ser, né, feito de maneira improvisada. Então, muito obrigado, a presença de todos, cada um deu a sua participação, ofereceu a sua ajuda, né, de alguma maneira, não ficou somente esperando, né, uma hora em que a gente é chamado a recriar a nossa vida, então todo mundo tem que oferecer algo, né, não pode ficar só esperando a ordem, o que vai fazer, ninguém sabe, né, todos podemos então dar a nossa contribuição. Amanhã, então, a Eucaristia será distribuída em todas as igrejas da nossa paróquia, né, das 9 às 11 da manhã. Então, sem fazer tumulto, as pessoas podem se aproximar, isso já está sendo feito, não será nenhuma novidade, né, a gente já tem feito isso outros dias, então amanhã nós oferecemos aos fiéis da nossa paróquia a oportunidade de fazerem a sua Páscoa. Amanhã, então, nós vamos celebrar uma missa às 6h30 da manhã, vai ser a missa da nossa fraternidade sacerdotal de Ubá. Nós três paróquias do centro nos uniremos às 6h30 da manhã na igreja de São Januário, o padroeiro da cidade, e vamos pedir uma prece por todos os ubaenses. Vocês podem acompanhar, essa missa será transmitida. Então, 6h30 da manhã, celebraremos eu, o Padre Giovanni, o Padre Oliveiro, Monsenhor Muniz e o Padre Roberto Peluso, né? Se o Padre Sena estiver por aí, com certeza ele irá também. O Padre Volney e o Padre Ricardo não poderão, dentre, né, a dinâmica do coronavírus, eles já haviam se reorganizado, e o Padre Neto não nos deu notícia não, mas com certeza também não poderá vir, né? Deve celebrar lá na igreja de Santa Bernadette. Então, nós estaremos então, em nome de todos os padres da cidade, celebrando amanhã a ressurreição de Jesus com todo o nosso povo, participando conosco nas suas casas. Então, vamos acompanhar às 6h30 da manhã essa bênção com a proteção de São Januário, né, por toda a nossa cidade. 9h30 da manhã nós celebraremos aqui uma missa para as crianças, com a bênção para as crianças, e depois às 19 horas a nossa missa final. Essa semana eu e o Paulo Emílio vamos sair um pouquinho, né? Desde que tudo isso começou, a gente tem trabalhado 3 vezes mais, né? Não sobrou tempo nem para a gente ler um livro até hoje, ninguém acredita, porque a gente teve que, né, dispensamos todos os funcionários, a gente que abria a igreja, abria a secretaria e lavava e cuidava da casa, fazia almoço, lavava roupa, tudo isso, né? Tivemos que dispensar todo mundo para viver o seu isolamento social. Então nós trabalhamos assim 5 vezes mais do que a gente estava acostumado, sem deixar de lado, né, a nossa missão aqui na igreja. Então nós vamos essa semana caçar um canto para descansar um pouco, agora que nós vamos viver o nosso isolamento social, né? E essa semana então nós não estaremos aqui, mas estaremos transmitindo todos os dias uma bênção, uma palavra, às 19 horas com vocês, e de onde estivermos. E a Secretaria Paroquial vai funcionar das 9 ao meio-dia, durante esta semana. Então, as pessoas ficam perguntando, e o dízimo, como é que vai fazer? É tudo com horário reduzido, nem enquanto não for autorizada o retorno, a igreja que tem compromisso com a vida não retornará, a revelia não. Então, é desse jeito, né? Tudo em caráter extraordinário. Amanhã, quem quiser trazer o seu dízimo, a sua oferta, durante o recebimento da Eucaristia, pode fazê-lo também. Então, essa semana não estaremos aqui, não teremos a igreja aberta dia nenhum da semana. Oremos. Ó Deus, derramai em nós o vosso espírito de caridade, para que, saciados pelos sacramentos pascais, permaneçamos unidos no vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe nesta solenidade pascal e vos proteja contra todo pecado.
Amém. Aquele que nos renova para a vida eterna pela ressurreição de seu Filho, vos enriqueça com o dom da imortalidade. Amém. A todos vocês que, transcorridos os dias da paixão do Senhor, em caráter extraordinário, celebraram com alegria a festa da Páscoa, possais chegar exultantes à festa das eternas alegrias. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos de verdade, filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E a coisa advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nosso ver, e depois deste festejo, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, Ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, e hoje Nossa Senhora está vestida de branco, porque ela é vitoriosa com o Filho, ela que padeceu com o Filho, por isso é que a gente tem tanto carinho e fé na proteção de Maria, e por isso é que nós pedimos, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe, aleluia, aleluia. Graças a Deus, aleluia, aleluia. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? aí na sua casa, com as pessoas que estão do seu lado, saudai-vos com a paz do Cristo ressuscitado.